Olá, meus alunos e minhas alunas. Eu sou a professora Robervânia e nós vamos trabalhar o conteúdo Fenômenos Naturais da disciplina de Ciência, que está no capítulo 7 do livro de vocês. Esse conteúdo é voltado para o primeiro caderno de atividade do segundo bimestre. Vejam o vídeo até o final, tire suas dúvidas, faça suas anotações, que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. Riscos e catástrofes naturais. Ocorrem fenômenos naturais muitas vezes imprevisíveis, que pelo seu poder destrutivo se transformam em grandes catástrofes. No entanto, as suas consequências poderão ter menor impacto se forem tomadas medidas de prevenção. Riscos naturais. Entende-se por riscos naturais todos os fenômenos naturais que representem perigo para o ser humano, quando provocam vítimas mortais ou elevados danos materiais, passo a designar-se catástrofes naturais. Estes fenômenos ocorrem devido a causas atmosféricas ou geológicas, podendo ser agravadas ou minimizadas pela ação humana. Aqui nós temos a imagem de um sismo que aconteceu em 2011 no Japão. Em 2011 no Japão, esse sismo de magnitude 8,9, com o epicentro ao largo da costa do Japão, provocou ondas com mais de 10 metros de altura. Estas ondas percorreram mais de 10 quilômetros de terra e causaram 15.894 mortes, 6.152 feridos e cerca de 2.562 pessoas desaparecidas. Tipos de riscos naturais. Os riscos naturais podem ser causados por causas naturais ou com influência humana. Quais são esses riscos naturais causados por causas naturais? São causas geológicas, como vulcões, sismo e maremotos. Já causas atmosféricas, nós temos vagas de frio, calor, tornados, furacões, tufões, geada negra, queda de granizo. Com influência humana, nós temos incêndios florestais, deslizamentos de vertentes, cheias e seca. Para prosseguir o nosso conteúdo sobre os fenômenos naturais, vamos relembrar as camadas da Terra e os seus elementos. Olha só. Nós vamos ter também aqui, estrutura interna da Terra, certo? Aí nós temos a crosta, essa parte superior. Nós vamos ter o manto externo, o manto interno aqui, que envolve o núcleo, formado principalmente pelos silicatos de magnésio e ferro. E nós vamos ter aqui o núcleo, né? O núcleo externo, formado principalmente por ferro derretido, e o núcleo interno, de ferro e de sólido. Como que acontecem os terremotos? As placas tectônicas movem-se continuamente de maneira geral. Os movimentos das placas são imperceptíveis. Às vezes, porém, podemos senti-los. São chamados de sismo, também conhecidos como tremores ou terremotos. A crosta terrestre está sujeita a tensões compreensivas, ou seja, continuamente existe forças comprimindo as rochas da crosta. Olha aqui um exemplo, terrões compreensivos e tensões compreensivas. Então, para que aconteça esse terremoto, acontece a chamada chocamento das placas tectônicas. Tá? E os vulcões, como acontece? Quando as placas tectônicas se movimentam, pode haver erupções vulcânicas por meio dessas erupções. O magma chega à superfície e é derramado pelos vulcões sobre forma de uma lava bem quente. A maior parte dos vulcões está localizada nas bordas das placas tectônicas. O vulcanismo ele provoca várias catástrofes, como morte de pessoas, destruição de lugares. Ainda assim, há cinzas vulcânicas que podem promover a fertilidade do solo nos arredores das áreas afetadas. Saiba mais, o magma
A larva difere do magma por não conter alguns dos seus constituintes gasosos ou seus elementos químicos originais, pois constituem e podem sofrer modificações quanto ao contato com a atmosfera e com a mudança de temperatura. Olha aqui uns exemplos de vulcões, né? Uma erupção no Monte Santa Helena em 1980 e erupção em Rijane. Tá? Vulcanismo no Brasil. O Brasil é um país que possui uma área muito grande. Por isso, a sua superfície apresenta uma grande variedade de relevo, tais como áreas de planície, as serras, as chapadas, entre outras formas. Mas e os vulcões? Será que eles existem no Brasil? Você já pensou para parar e se questionar sobre isso? Será que existem vulcões no Brasil? No Brasil não existe vulcões, tá? O Brasil ele não sofre com o chamado vulcanismo. Por quê? Porque não existe vulcões no Brasil? A resposta a essa pergunta, por que não existe vulcão no Brasil, se resume a dois motivos básicos. O território brasileiro ele se situa em uma área em que não há encontro de placas tectônicas. Então, existe uma certa distância entre as placas tectônicas. Então, não vai existir chocamento entre uma e outra. Então, devido esse território não se encontrar em áreas onde acontecem esses chocamentos, no Brasil não há incidência de vulcanismo, de vulcão. Erupções vulcânicas e seus efeitos. Ao entrar em atividade, os efeitos dos vulcões representam um grande risco para moradores que vivem nas proximidades dessas erupções. Isso é devido à liberação dos gases, fumaças, explosões, entre outros. As lavas expelidas podem destruir tudo o que encontrar em seu caminho. Entretanto, por um lado, elas são destrutivas, por outro, formam ilhas que contribuem para a formação do relevo. Os vulcões ativos, porém, não deixam em seu rastro apenas morte e trauma. Poucos anos depois da explosão do Krakatoa, que eliminou qualquer animal ou vegetal da área, as ruínas da ilha já eram recolonizadas por sementes de grão de pólen, esporos minúsculos, insetos arrastados pelo vento. Terras férteis, aliás, constituem um dos privilégios dos subprodutos das erupções vulcânicas, sendo grande atrativo para milhões de pessoas do mundo que se arriscam a viver aos pés desses montes. Apesar das pessoas saberem de todos os riscos das erupções vulcânicas, eles também têm um lado positivo, eles deixam a terra fértil e as pessoas se arriscam para viver na proximidade desses vulcões devido à terra fértil. Essa foi a nossa aula de hoje, bons estudos e até a próxima aula.